Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Você sabe perdoar? Você já teve necessidade de perdoar alguém que te feriu ou feriu alguém que você ama, que você conhece, ou até mesmo que cometeu um crime contra o país, um crime hediondo contra alguém que você conhece da televisão e que você amava ou admirava? Nesses tempos em que nós estamos próximos do Natal e também próximos da virada do ano, é aquela hora em que a gente começa a repensar várias posturas e a repensar sentimentos que nós temos. E aí eu te pergunto se você tem a capacidade de perdoar. A força do perdão. Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Eu recebo hoje o pastor Jorge Linhares, ele que é líder espiritual da Igreja Batista Getsemane, ele que já recebeu em sua congregação várias pessoas envolvidas com crimes, alguns conhecidos como crimes hediondos. E posso citar alguns: Guilherme de Pádua, você já deve ter ouvido falar, que assassinou uma atriz, filha de uma diretora de TV, Daniela Pérez, isso nos anos 90. Ele também recebeu um dos sequestradores do coronel Edgar, num sequestro que ficou famoso na imprensa, porque foi cometido por 4 detentos que acabaram matando um dos reféns. Uma história que circulou por muito tempo na mídia. Ele recebeu Popó, um homem que ficou famoso por passar muito tempo com o coronel Edgar e que levantou aí os ânimos da população. Ele também recebeu outra pessoa que ficou muito famosa aí na literatura criminal, Amantino Severo dos Santos, que foi daquele crime conhecido como o Esquadrão do Torniquete, um grupo de policiais que executavam ditos criminosos para fazer justiça com as próprias mãos. E é por isso que eu trago hoje o pastor Jorge Linhares para nos falar sobre esse sentimento do perdão. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença, pastor, dizer da importância de falar com o senhor, um grande líder espiritual, e pedir que o senhor fale um pouquinho antes do senhor, desse seu trabalho, há quanto tempo o senhor está aí liderando as suas ovelhas aí por esse país, por esse mundo, falando de amor, de perdão, falando de vida para essas pessoas. Olá, Theo. Todos que estão nesse momento ligados conosco, é um privilégio poder falar um pouquinho sobre o perdão. Eu sou pastor já há mais de 45 anos, sou presidente do Conselho de Pastores e tenho estudado sobre esse assunto, tenho me colocado à disposição para poder testemunhar um pouco desta palavra tão difícil de ser pronunciada, mas muito, infinitamente mais difícil de ser praticada, que é perdão, que é perdoar, que é viver perdoado. Então, eu me sinto privilegiado por poder falar um pouquinho para todos aqueles que estão ligados aí conosco, viu? Pastor, como o senhor consegue receber na sua igreja pessoas como essas que eu citei aqui, envolvidas em situações que com certeza várias pessoas da comunidade podem criticar até o senhor por receber essas pessoas que estiveram presentes na mídia brasileira aí por participarem de crimes muito graves? Como é que o senhor recebe essas pessoas? O senhor busca essas pessoas? Elas buscam a igreja? Como que é esse receber? Olha, um hospital como o Pronto-Socorro, João 23, ou qualquer outro hospital, é procurado não por pessoas sãs, não por pessoas que estejam em perfeita saúde. Elas procuram o hospital ou são levadas porque elas têm um problema físico. Quem procura uma clínica psiquiátrica tem problemas na área da mente, da psique. E quem procura uma igreja é porque tem necessidades espirituais. E Jesus Cristo mesmo disse que é para as pessoas procurarem como médico dos médicos. E a igreja é o hospital que não escolhe quem vem. A igreja não é um lugar onde somente pessoas problemáticas procuram também. Nós somos hoje aqui a Getsemane, mais de 50 mil membros, e não significa que aqui todos sejam
alguma coisa ruim, né? Não, a igreja tem 99,9% de pessoas completamente livres de qualquer passado complicado. Mas tem esse 1% que é composto de pessoas que realmente, muitas vezes, justificável ou não justificável, cometeram algum ato que veio a causar dores terríveis a muitas famílias, que é o caso dessas pessoas que você citou, e sei que você também, além destes que você citou, tem Jocélia Brandão, tem outras pessoas que feriram, que machucaram, e cada uma tem uma história, e elas vêm feridas, elas vêm machucadas, e muitas delas, como o Popó, que você mesmo veio entrevistar aqui na igreja, o que acontece? Elas têm as justificativas, e a maior justificativa delas é que elas não conheciam Jesus, elas não sabiam o que é o verdadeiro amor, elas tiveram normalmente uma infância difícil, porque elas erraram e tentam se recuperar. Então, é essa a função da igreja, pegar alguém que é considerado um lixo para a sociedade e esta pessoa ser reciclada, transformada, é o que Jesus chamou de novo nascimento, coisas novas. Guilherme de Pádua, inclusive, que você citou, ele chegou a se tornar pastor, né? Me parece que da sua própria congregação, não é? E o Popó, eu realmente o entrevistei também aí na sua igreja, fazendo serviços gerais. Então, são pessoas que a gente viu que começaram a atuar em outras situações e o Amantino se tornou advogado. Essas pessoas procuraram a sua igreja ou a igreja procurou essas pessoas, fez um trabalho na penitenciária? Como que elas encontraram esse caminho? O Guilherme de Pádua, na verdade, ele frequentava a Igreja Batista da Lagoinha, igreja co-irmã, irmã nossa aqui. E lá que ele foi fazer o trabalho voluntário de pastorado e foi reconhecido como pastor, então, pela Igreja Batista da Lagoinha, que é muito ligada a Getsemane. Agora, essas pessoas que você citou, nenhuma delas, elas não se tornaram pastores, eles se tornaram evangelistas. São pessoas que usam o testemunho negativo de um passado negativo e que foram transformadas pelo poder de Deus, que é o caso de William, de Wellington, que tiveram aquela terrível ação ali contra a filhinha Miriam Brandão, que é uma menininha que eu amo tanto, amava tanto, que pulava no meu colo, sua mãe, seu pai, Jocélia, então, o Dr. Volney. Então, eu digo para você, nós não procuramos essas pessoas é que vieram até a nós. E também não as coloquei de frente de quem elas feriram, porque perdoar não significa conviver com a pessoa, não significa beijar aquela pessoa, estar comendo na mesa com ela. Perdoar é como o Código de Hammurabi, que a gente estuda em engenharia, né, do passado, que a gente libera aquele corpo que era amarrado nas costas para apodrecer junto conosco, nós arrancamos aquele corpo podre, que era uma das formas de condenação antigas da antiguidade, a pessoa que fazia alguma coisa contra alguém, ela era amarrada, o corpo daquela pessoa, quando morria, nas costas de quem a feriu. E hoje Jesus Cristo retira esse corpo morto das nossas costas para não nos apodrecer. Então, é isso que a igreja faz. Então, tanto o Popó, que nós arrumamos um emprego para ele aqui, de zelador, de faxineiro, e ele aproveitava as horas vagas para poder evangelizar e testemunhar na praça, na rua, nos hospitais, nos presídios, né? Então, esse é um trabalho que a igreja faz, junto dos presídios, porque nossas promotoras aqui da igreja, nossos promotores, os delegados, abrem as portas para que seja dada uma esperança para os bandidos. E nada melhor do que um ex-bandido que foi transformado, ele chegar na penitenciária e poder dizer: eu fui
considerado um lixo. Eu fui um lixo, mas eu tive a minha vida transformada. Então, foi este o princípio, né? Eu me lembro, no caso de William Wellington, a doutora Eliana Fialho, uma delegada daqui da igreja, doutora Wanda Mota e outros delegados também nos convidaram para que nós fôssemos no presídio, nos presídios. Doutor Wagner Pinto, doutor Rogério Greco, doutora Maria de Lourdes Santa Gema, olha quantos delegados, o Dorman, doutor Edson, tantos delegados tem aqui na igreja. Então, eles falam, olha, podem ir lá dar o testemunho para os presos. Então, nós não procuramos os presos, nós procuramos pregar o evangelho e os presos, os condenados, os que fizeram algum mal para a sociedade, encontram na igreja uma porta aberta, uma oportunidade, se eles desejarem uma transformação de vida. Porque não adianta mudar o homem por fora, ele tem que mudar por dentro. E aí, Theo, nós também ajudamos na recolocação de um emprego. Como nós temos muitos empresários, muitas pessoas que participam desse projeto, então é dada uma oportunidade, começando lá de baixo, na portaria, na zeladoria, vigilante, aí a pessoa demonstra que ela foi transformada aí num progresso, mas nunca ser pastor, porque é muito fácil a pessoa se autoproclamar pastor ou pastora. Eu não acho isso legal, a pessoa tem que fazer o curso, tem que se preparar e tem que verdadeiramente mostrar que ela foi transformada. Porque, assim como para ser um dentista, um advogado, um médico, a pessoa tem que estudar, uma repórter como você, uma pessoa da área de comunicação preparada. Por que ser pastor? Era um bandido e já se torna imediatamente um pastor? Não, está errado. Tem que estudar, tem que provar, no mínimo 10 anos de transformação, para depois a pessoa, então, ocupar um púlpito e falar e receber o título de pastor. E eu falo porque eu sou presidente do Conselho de Pastores. Ser pastor não é oportunismo, é um chamado de Deus, o exercício de um ministério sacerdotal, por pessoas que realmente têm uma vida consagrada, dedicada a Deus, e não pessoa que é um ex-isso, ex-aquilo, e que já vai logo para o púlpito. Eu queria lhe perguntar o seguinte, em relação ao perdão. Como o senhor que lida com essas pessoas, né? Como perdoar, como dizer a vítima, né? Para perdoar essas pessoas, como a vítima, o parente da vítima, onde ele encontrar a força para perdoar essas pessoas. Eu diria assim, só o Espírito Santo é que é o poder de Deus para nos dar essa graça de perdoar. Agora, até eu te digo, a palavra perdoar, a raiz dela é o per. Per significa algo que tem que ser fortalecido e é um milagre, é o permanecer. Quando tem esse P, R antes de uma palavra, é a raiz. Então, no grego, perdoar significa livrar-se de uma acusação. Significa dar uma oportunidade para alguém recomeçar. Então, eu não posso beber um veneno e querer que a outra pessoa ela sofra as consequências do veneno. Quando eu perdoo, eu libero a ação de Deus na vida desta pessoa. Não significa eu conviver com ela. Por exemplo, o William e o Wellington, que você citou, alguém me ligou e disse assim, será que poderia haver um encontro da Jocélia Brandão junto com o William e o Wellington? Eu falei absolutamente que não precisa. Não precisa, porque o William e o Wellington mataram, assassinaram uma menina de 5 anos, trituraram a menina, Mirinha, e agora você quer alguém falando, vamos promover esse encontro? Não, que o William siga o caminho dele, que o Wellington siga o caminho dele, e a Jocélia não precisa se encontrar com eles, nem o Dr. Volney, porque eu acompanhei, foi no dia 22 de dezembro, de alguns anos atrás, quando eu vi o dentinho da menininha, da Mirinha, que me beijava todo domingo aqui no altar. Então, eu falei, seria uma incoerência, uma maldade
colocar os assassinos de uma menina de 5 anos junto da mãe. A Jocélia disse, eu perdoei, mas agora sigo, não quero ver vocês. Isto é uma faceta do perdão. Eu não preciso conviver com a pessoa, eu não preciso abraçá-la, eu não preciso beijá-la, eu perdoei, eu a liberei para ela seguir o caminho dela e não para ficar abraçado com ela. Amar o inimigo, então, não significa que tem que conviver com ele, né? Você tem que passar a página e não desejar o mal para ele, não é isso, pastor? Vamos dizer assim, progredir na vida para o lado bom. Então, perdoar é isso. Eu escrevi um livro sobre o perdão. Então, perdoar é liberar a pessoa para se tornar uma pessoa melhor do que ela foi até então. Então, eu perdoo, eu libero, eu solto a amarra que poderia estar prendendo-a para que ela possa seguir a vida dela. Isso, para mim, é perdoar. Existem situações que eu perdoei um fofoqueiro, uma pessoa que fez uma acusação falsa contra a minha vida, mas não significa que eu tenha que conviver com ele. Eu já vi no ministério, nesses quase 50 anos, portanto, de pastor, que não dá para conviver com determinadas pessoas. Eu perdoo e ela segue o caminho dela. Assim que eu faço. Né? E é isso que a Bíblia diz. Abençoai os vossos inimigos. Abençoai os que vos perseguem. Não está dizendo, abraçai os que vos perseguem, os vossos inimigos. Beijai os vossos inimigos. Deitai com os vossos inimigos. Não, perdoai. Quer dizer, deixa ele seguir o caminho dele. O que o senhor diria para aquele que errou, né? Que o senhor recebeu na igreja, ou que o senhor não recebeu, mas que se envolveram nesses crimes todos e que querem caminhar? A gente sabe que quem erra e se conscientiza tem um peso na mente e no coração, né? Ele também, no meu entendimento, precisa se perdoar, né? O que o senhor fala para essas pessoas? Olha, o único ser que tem o poder de esquecer é Deus. Está escrito que dos nossos pecados ele jamais se lembrará. Agora, a cicatriz, ela sempre vai permanecer. Eu fiz uma cicatriz, eu operei o joelho quando eu jogava futebol. A cicatriz está aqui no meu joelho. Então, a pessoa que fez alguma coisa errada, ela tem que entender que ela não vai ser tratada como príncipe, como rei, não, como uma pessoa maravilhosa. Ela vai levar eternamente esta marca na vida. Então, por exemplo, o assassino, ele sempre vai ser lembrado como um ex-assassino, como uma pessoa que matou. O ladrão vai sempre ser lembrado como alguém que roubou. O que fez uma maldade, o pedófilo, o destruidor de vidas, ele vai sempre levar. Ele tem que saber que esta marca vai estar sempre na vida dele, sempre vai estar lhe acompanhando, e ele tem que não repetir aquilo. Então, eu estendo a minha mão para um ex-ladrão, para um ex-orgulhoso, um ex-alguma coisa ruim, desde que ele não seja o atual não somente o ex, mas o atual assassino, o contumaz bandido. Então, Theo, é esse o princípio da igreja. Vamos estender as mãos? Vamos. Você quer ter a sua vida transformada? É o que Jesus falou para aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Vai embora e não peques mais, quer dizer, não cometa mais estes erros. É o que ele falou com o cego de Jericó. Olha, eu te liberto, eu te curo, eu te livro, mas não cometa os mesmos erros para que não aconteça com você algo pior do que já aconteceu. Então, perdoar é isso. Tem uma passagem na Bíblia, Theo, que é muito legal, chama Cidade de Refúgio. Era um lugar onde os antigos que cometiam maldades, assassinatos, roubos, etc., eles viviam nesta cidade. É chamada no Antigo Testamento de Cidade de Refúgio. Ali eram todos os bandidos, mas eles não podiam sair. Eles viviam ali, eles viviam naquela comunidade, todos eram alguma coisa que não prestava. Hoje as penitenciárias são assim, é um lugar onde pessoas estão ali pagando o mal que fizeram. Mas só que é diferente do Antigo Testamento, hoje elas podem voltar ao convívio da sociedade. Só não devem e não podem repetir os mesmos erros.
Agora, pastor, o senhor é um homem, um religioso muito conhecido, com uma atuação aí, eu posso dizer aqui no território nacional, e que, vez ou outra, a gente vê até envolvido em alguma polêmica, né? E esse ano de 2021 foi para o senhor também um ano de desafio, né? A gente viu que o senhor passou pela Covid-19, o senhor falou alguma coisa sobre a questão da política de gêneros e foi muito achincalhado. Como é que o senhor entra em 2022? O senhor conseguiu perdoar as pessoas que o ofenderam aí na sua trajetória? E qual que é a mensagem do senhor para esse ano aí que se inicia? Eu tive que ir no tribunal para dizer para o promotor, que, aliás, foi muito bem tratado, e para mim foi bom, por que eu disse que menino é menino, e por que eu disse que menina é menina, e que Deus nunca erra. Também lá no programa do Pedro Bial, Conversa com Bial, tive que falar, segundo eles, para mais de milhões e milhões de pessoas, me deram um número assustador lá, mais de 100 milhões de pessoas, eu disse, olha, quem me criticou tem o direito de criticar. Quem zombou também tem o direito de zombar. Só que os meus ouvidos, eu os transformei em manilha, aquilo entra por um lado e sai pelo outro. Porque a Bíblia diz, ouvi de tudo, examinai e retende somente o que for bom. Muitas pessoas é porque não me conhecem. Então, quando a gente está no CTI, como eu estava, em janeiro de 2021, com 3% de chance de vida, a gente faz um reflexo da vida, uma reflexão da vida, dos atos, dos pensamentos, e nós somos o reflexo daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos. Então, muitas pessoas falaram, porque não me conhecem, e a gente sabe que subir com um saco de penas no monte é muito fácil, espalhar esse saco de penas lá em cima também é muito fácil, o vento leva. Agora, recolher essas penas é impossível, né? Então, a mesma coisa é o perdão. Pessoas falaram, pessoas criticaram, mas quando nos conhecem, elas dizem, puxa, que legal, você não é aquilo que eu pensei. Tantas pessoas que criticaram, que zombaram, elas estão perdoadas. Eu não mexo no passado, porque eu não posso mudar o meu passado. Eu estou colhendo hoje tudo que eu plantei no passado. Então, se eu quiser um melhor 2022, eu tenho que plantar agora em 2021, né? Porque eu vou colher aquilo que está numa lei áurea, na Bíblia, em Gálatas. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, Theo, eu fico feliz de ver que eu tenho uma perspectiva muito melhor para 2022, porque eu semeei coisas boas. Desde que eu saí do CTI, a doença nos torna melhores. Assim como o dinheiro pode tornar uma pessoa melhor, assim como um casamento pode tornar uma pessoa melhor, o sucesso pode tornar uma pessoa melhor, a pobreza pode tornar uma pessoa melhor, esses mesmos elementos podem tornar uma pessoa amargurada, triste, deprimida, vingativa, destruidora. Eu procuro o lado bom da vida. O passado é passado. O presente é oportunidade para semear e o futuro é a colheita do que eu plantei no presente. Mas só fazendo um parênteses nessa história aí, o senhor não quis ser preconceituoso naquele momento, não, né? Eu tenho um livro também que eu escrevi, que vende aí nos supermercados, PH, livrarias, leitura, vende para tudo quanto é lado aí, é preconceito. Preconceito é quando eu não estou aberto nem para ouvir o outro lado. O porquê? É um quer dizer, eu já faço um julgamento. Então, o que eu afirmei é que menino é menino, que menina é menina. Eu sou doutor, né? Eu estudei psicologia, estudei psicanálise, estudei engenharia, fiz história, então, teologia. Então, preconceito é quando você emite uma opinião que é sua, mas você não quer prejudicar ninguém e nem transformar aquilo num degrau pejorativo. Por exemplo, eu sou careca, né? Então, eu brinco em ser careca, porque eu não pude escolher. Eu posso escolher fazer um implante, mas eu tenho 11 irmãos, mas meu pai
10 irmãos, todos carecas. Os únicos que têm cabelo, que são cabeludos na minha família, é minha mãe e minhas 2 irmãs. Então, a cor da pele. Você não pode escolher a cor da sua pele. Eu não pude escolher meus pais, meus irmãos, o país onde eu nasci. Então, preconceito é eu discriminar. Falar quem nasceu na Venezuela, por exemplo, tem a dureza de ter um Maduro lá. Então, eu vou julgar, pré-julgar. Não, tem venezuelanos lindos, várias misses, a maioria das misses são venezuelanas, tá vendo? Então, pele, família, nacionalidade, eu não posso mudar, mas eu posso mudar para frente. Então, o preconceito meu era bíblico. Eu só afirmei o conceito que eu tinha da Bíblia, que Deus não é. Menino é menino, menina é menina. E Deus não é. O homem erra, o homem muda, mas Deus não muda. Tá certo. Pastor, então, para a gente encerrar, eu queria que o senhor desse a mensagem do senhor para as pessoas que estão nos vendo aqui, passando pela nossa coluna, sobre essa força do perdão. E a sua mensagem para o ano de 2022, o que o senhor deseja que seja? Eu diria para todos que estão nos assistindo, que você é uma menina, eu assisto você e vejo ali tudo tão legal. Vejo as reportagens com os carecas lá, né? Sim. E cada vez mais, e tudo a gente vê, eu, de vez em quando falo com eles que eu sou mais um careca assistindo, falo também nas outras emissoras, eu diria para todos que tem que perdoar. Perdoar, aparentemente, é perder para ganhar. Então, eu me humilho, eu aproveito o Natal, o Ano Novo, eu aproveito uma nova oportunidade de viver para perder aos olhos humanos, mas eu vou ganhar muito diante de Deus. Então, quando eu perdoo, eu também sou perdoado. Que é a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Então, não tem um de nós justo, não tem um que é perfeito. Todos nós pecamos e todos nós precisamos do perdão e precisamos aprender a perdoar, o que não é fácil. Eu vejo, até ao princípio, muitas pessoas falam a palavra desculpa. Desculpa é se eu tropecei num garçom, é se eu pisei no pé de alguém, aí é desculpa. Agora, perdoar é quando eu feri alguém, consciente ou inconscientemente, eu prejudiquei alguém, então eu não peço desculpas, eu peço perdão. Você me perdoe, me perdoe. Quando eu não tenho forças, aí eu digo, em nome de Jesus. E para 2022? Um feliz ano novo. E você cada vez mais cheirosa e mais bonita e abençoada. Cada vez mais sendo essa pessoa que todas as portas se abrem, porque você é graciosa, é verdadeira, é honesta e é uma menina que trabalha muito. Levanta cedo para trabalhar. Um beijão, fique com Deus e todos vocês aí desta emissora tão linda, tão maravilhosa que você está trabalhando. Muito obrigada, pastor Jorge Linhares, pelas mensagens, muito obrigada pelas palavras carinhosas. Obrigada a você também que acompanhou a nossa coluna. Então fique aí a nossa mensagem, que nesse Natal, nesse final de ano, a gente possa perdoar as ofensas para que a gente consiga caminhar, porque é só esquecendo um pouco as nossas feridas que a gente vai conseguir seguir e seguir bem com a vida. Obrigada pela companhia. Me segue aí pelas redes sociais, eu estou lá no Etel Corrêa Jornalista, no Instagram, estou também no Twitter, Etel_Corrêa, estou sempre aqui na coluna O Fato em Foco e também na TV Alterosa. Eu conto com a sua companhia. Até o ano que vem. Tchau, um beijo.